Olá, boa noite. A produtividade do plenário nos primeiros 100 dias de mandato do senador Davi Alcolumbre na presidência é a maior desde 1999. Foram analisadas 71 propostas. O levantamento é da Secretaria-Geral da Mesa. Os primeiros 100 dias da presidência de Davi Alcolumbre foram completados no domingo. Nesse período, o plenário votou 71 propostas. Entre os projetos aprovados, o que facilita a decretação de medidas protetivas da mulher em situação de violência doméstica. O texto estabelece que nos municípios, nos quais não há delegacia de polícia, nem forem sede de comarca da justiça, qualquer policial poderá decretar o afastamento do agressor. O prazo para a comunicação ao juiz das medidas adotadas cai de 48 para 24 horas. A proposta que altera a Lei Maria da Penha seguiu para a sanção presidencial. Se a medida protetiva não for aplicada de uma forma emergencial, ela está sujeita ao seu assassinato ou uma continuidade, não é, da violência que vem sendo sofrida. Ou seja, nós estaremos salvando vidas por espaço de pouco tempo. Para prevenir tragédias como a de Brumadinho e de Mariana, foi aprovado o projeto que modifica a Política Nacional de Segurança das Barragens. O texto seguiu para análise da Câmara. Antes do início do enchimento da barragem, o empreendedor deverá, primeiro, instalar equipamentos de alerta de emergência e sinalização das rotas de fuga e de pontos de encontro, realizar audiências públicas para a apresentação do plano, promover treinamento de evacuação com a população da área potencialmente afetada. Um dos projetos aprovados pelo plenário e que já se tornou lei, cria a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. O texto determina a notificação compulsória pelos estabelecimentos de saúde dos casos de violência autoprovocada. A propositura encontra respaldo no mandamento constitucional que aponta a cidadania e a dignidade da pessoa humana entre os fundamentos de nossa República. A automutilação é um comportamento sugestivo de um estado intenso de sofrimento com o objetivo de alívio emocional ou de autoextermínio, sendo que o crescimento dessas práticas entre adolescentes e adultos jovens traz grande preocupação. Nesses primeiros 100 dias, o presidente do Senado promoveu uma reunião do Pacto Federativo com governadores e com o presidente Jair Bolsonaro. O encontro discutiu mudanças na distribuição de recursos entre União, estados e municípios. Davi Alcolumbre reafirmou o compromisso com a aprovação da reforma da Previdência quando ela chegar ao Senado. É uma reforma fundamental do ponto de vista da equalização, como disse, das contas e do equilíbrio fiscal, que o Senado da República tenha compreensão, em nome dos governadores, da importância dessa matéria. Nós temos, no Senado, constituímos uma comissão especial de acompanhamento, que está sendo fundamental para acompanhar o desenrolar da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, para que o Senado possa, já agora, nessa primeira fase de discussão na Casa Vizinha, levar as suas opiniões, as suas ideias em relação ao texto apresentado pelo governo federal, pelo seu presidente da República, para a Câmara dos Deputados. O mandato do presidente do Senado é de 2 anos, assim como o dos demais integrantes da mesa. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cumpre uma agenda de 3 dias em Nova York, nos Estados Unidos, em busca de investimentos para o Brasil. Nesta segunda-feira, o senador fez uma palestra para economistas e investidores em reunião promovida pelo Bank of America e a Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos. Ele destacou a importância da reforma da Previdência para a retomada do crescimento econômico do país. Está sobre os nossos ombros, dessa legislatura especialmente, nesse momento que a gente começa a discutir, governador Dória, com a verdade. A gente quer discutir com a verdade. O Brasil tem condições de ter sustentabilidade nos próximos 5, 6 ou 7 anos? Não teremos, porque não temos hoje. E se não teremos as condições de equilibrar as contas, não teremos a mínima capacidade de apresentar para o mundo, não é só para os Estados Unidos,
para vários países que querem investir no Brasil e que nós estamos ávidos por esses investimentos porque não temos o recurso para fazer, como disse ainda há pouco. E esse debate verdadeiro é o que está posto no Congresso. Agora a gente tem condições de voltar para os trilhos sem extremos. Um caminho central que a gente possa fazer o que o Brasil aguarda de todos nós e o que o mundo aguarda do Brasil. Então, nesse sentido, eu quero tranquilizar do lado da política, do lado do parlamento brasileiro, e a demonstração está aqui nessa mesa. Parlamentares de várias regiões do Brasil, de vários partidos, que podem divergir em algum ponto da reforma, mas que, ao final, entendem que é preciso ser feito essa virada de página do Brasil. Então, no Senado da República, que é a casa que eu presido com muita honra, a Casa da Federação, a Casa dos Estados Brasileiros, eu quero dizer a todos os senhores e senhoras aqui presentes, nós temos a tranquilidade e a condição de confiar na aprovação da reforma da Previdência, para que a gente possa, de fato, trazer o desenvolvimento, a geração de emprego, construção da diminuição das desigualdades que são brutais no Brasil. O senador Antônio Anastasia, que é o primeiro vice-presidente do Senado, está no exercício da presidência nesse período em que o presidente Davi Alcolumbre cumpre agenda nos Estados Unidos. Lembrando que a partir desta terça-feira o plenário tem sessão deliberativa com apreciação de projetos. Vamos ver os destaques da pauta com a jornalista Érica Christian. Um dos destaques do plenário é o projeto que garante aos pacientes com suspeita de câncer a realização de exames no SUS em até 30 dias a partir do pedido do médico. Hoje, uma lei estabelece um prazo de até 60 dias para o início do tratamento. Também está na pauta uma proposta que pode facilitar o pagamento de precatórios ao excluir do teto de gastos as despesas relacionadas ao cumprimento de decisões judiciais. E os senadores podem votar também a legitimidade para que a Ordem dos Advogados do Brasil entre com ação civil pública e a citação do réu por edital nos casos de desconhecimento do endereço. E os senadores vão discutir 3 mudanças na Constituição. A primeira torna permanentes os tribunais de contas, a segunda cria uma avaliação de políticas públicas e a terceira exige uma autorização do Senado para que a União possa reduzir o IPI, já que esse tipo de desoneração fiscal afeta o caixa de estados e municípios. Um decreto que amplia o número de beneficiadas com a mamografia no Sistema Único de Saúde e uma tentativa de prevenir acidentes com vidros elétricos de automóveis. Esses são alguns itens da pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que se reúne amanhã, às 10 da manhã. A lei é de 2008 e determina: o Sistema Único de Saúde tem que garantir a mamografia a todas as mulheres a partir dos 40 anos. Mas uma portaria do Ministério da Saúde de 2015 restringiu a faixa etária das beneficiadas, 50 a 69 anos. O senador Lazier Martins apresentou um projeto de decreto legislativo para sustar a norma. Ele entende que o Ministério extrapolou os limites de seus poderes legais. Só o Congresso poderia mudar a lei. De acordo com o autor, a portaria do Ministério também afronta recomendações internacionais sobre a detecção precoce do câncer de mama. O decreto legislativo é o primeiro item da pauta da Comissão de Assuntos Econômicos, que se reúne nesta terça-feira. Na mesma reunião, os senadores vão analisar o projeto que concede aos diabéticos isenção de imposto de renda sobre a aposentadoria e a proposta que tenta evitar acidentes com vidros elétricos de fechamento automático. Passa a ser obrigatório o dispositivo anti-esmagamento. O vidro para de subir quando o sistema detecta a presença de algo que impede o fechamento completo. Não existem dados relativos ao Brasil, mas nos Estados Unidos, nos últimos 15 anos, mais de 80 crianças foram vítimas de acidentes.
E também tem reunião nesta terça-feira, às 10 da manhã, da comissão especial que analisa a medida provisória que acaba com o desconto direto da contribuição sindical na folha de pagamento do trabalhador. Vão ser escolhidos o presidente e o vice. Até 2017, o imposto sindical era obrigatório. O empregador descontava direto do salário do empregado o equivalente a um dia de trabalho por ano. O valor era repassado aos sindicatos. A reforma trabalhista tornou o imposto opcional. As empresas só podem fazer o desconto na folha de pagamento com autorização prévia do trabalhador. Mesmo com essa nova determinação, em 2018, mais de 100 decisões judiciais permitiram o desconto sem autorização prévia e individual do trabalhador. A medida provisória que começa a ser analisada pela comissão mista reforça o que foi aprovado na reforma trabalhista e vai um pouco além. Determina que a contribuição sindical só pode ser feita por meio de boleto bancário a ser encaminhado para a casa do empregado ou para a sede da empresa. Além disso, o trabalhador tem que expressar o consentimento de forma individual. A comissão mista que vai analisar a matéria foi instalada na semana passada e o texto da MP, que tramita em regime de urgência, já recebeu mais de 500 emendas. 131 anos de abolição da escravidão. A data é comemorada hoje, 13 de maio, e foi assunto dos pronunciamentos dos senadores no plenário. O dia 13 de maio é uma data simbólica, para que não esqueçamos jamais esse longo período de desumanidade. O negro obteve a alforria, mas não obteve uma política de inserção social. Sua realidade permaneceu a do trabalho precário e a de remuneração espúria, vergonhosa. O Estado brasileiro aboliu a escravidão, mas não ofereceu garantias nenhuma para um povo que foi tratado como coisa, como objeto. Estamos no século XXI. Ainda nos deparamos com a falta de políticas públicas verdadeiras que tragam a igualdade de direitos para toda a população. Percebemos que urgem políticas públicas que promovam a integração da população brasileira de todos os matizes a uma plena cidadania. Precisamos caminhar rumo à segunda abolição, senador Paim, que depende de nós, autoridades, e, é claro, de toda a população brasileira. A Comissão de Direitos Humanos debateu hoje o projeto que obriga os presidiários a ressarcirem o Estado pelos custos gerados com a própria manutenção. A audiência pública contou com a presença de especialistas contra e a favor da proposta. De acordo com estimativa do Conselho Nacional de Justiça, cada pessoa presa no país custa até R$3 mil por mês aos cofres públicos. A Lei de Execuções Penais já determina a indenização por parte do condenado quando possível. Pela nova proposta, o ressarcimento das despesas se torna obrigatório. O texto também prevê que até 1/4 da remuneração recebida pelo trabalho do condenado possa ser usado caso ele não possua recursos próprios para o pagamento dos custos. A gente sabe que a maioria dos presídios ainda não dão essa estrutura para os presos trabalharem, não tem uma organização específica para isso, e até implantar, que é o nosso sonho que se implante isso no Brasil inteiro. Mas aquele preso que tem condições financeiras, que seja executado desde já. Hoje, em torno de 19% só trabalham, 13% só estudam. Isso são números que são estarrecedores, porque, na verdade, tem muita gente dentro das cadeias públicas ou das penitenciárias que querem trabalhar ou estudar, que pura e simplesmente não conseguem, porque, na verdade, é uma falha no Estado, isso tem que ser apontado. Esta especialista defende um estudo de impacto prévio. Segundo ela, os estabelecimentos carcerários com condições adequadas para o trabalho, por exemplo, não passam de 22%. Em algumas unidades da federação, nós temos experiências mais exitosas, como é o caso do Distrito Federal, por exemplo. Mas em outras, como é o caso do Ceará,
Os dados a que eu tive acesso, que foram atualizados em 2016, estabelecem que só 1% da população carcerária trabalha, tanto masculina quanto feminina. Então, o nosso problema não está na lei, e sim está na execução de políticas públicas penitenciárias. O texto estabelece ainda 2 exceções: quando a prisão ainda for provisória e quando o valor estimado do trabalho do preso não for suficiente para o pagamento. Não é só exigir o pagamento das despesas com sua manutenção, é saber se o preso tem condições de fazê-lo. Já na opinião desta advogada criminalista, o projeto cria uma contradição. O dinheiro gasto no sistema carcerário é elevado, é mal gerido, mal dispendido. Eu não precisaria afirmar isso se o Supremo já não tivesse o feito naquela medida cautelar na DPF 347. É um sistema carcerário caríssimo que devolve ao preso um tratamento desumano e degradante. Isso é fato público e notório. Quer dizer, nós gastamos muitíssimo dinheiro para tratar mal as pessoas que estão encarceradas, para violar seus direitos e garantias fundamentais, que, ao final, fazem com que o Estado tenha o dever de indenizá-las por terem sido submetidas a um tratamento degradante. Então, de início, nós podemos perceber que esse projeto de lei cria uma hipótese absurda de compensação entre as despesas com a manutenção do preso e o tratamento degradante a que ele foi submetido. A proposta deve ser analisada já nesta terça-feira, às 8h30 da manhã, na Comissão de Direitos Humanos. E, se aprovada, vai seguir direto para o plenário. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.